Vivemos tempos ruidosos. Nunca fomos tão expostos, tão vistos, tão conectados e, paradoxalmente, tão perdidos. A cultura do espetáculo, como já previa Debord, não é apenas entretenimento. Ela se tornou o próprio tecido da realidade. Tudo é imagem, tudo é venda, tudo é performance. Nesse cenário, o fascínio pelo superficial, pelo banal, pelo barulhento, não é apenas uma falha cultural. Ele é um sintoma. Um sintoma de uma época que abandonou o silêncio e a reflexão para sobreviver ao excesso. O excesso de informações, de estímulos, de ofertas, de comparações, o excesso que gera cansaço, que sufoca a alma e embota a mente. Mas a pergunta incômoda permanece. Por que tantas mentes inteligentes se rendem a distrações infantis, repetitivas e sem substância? Por que milhões de pessoas acompanham diariamente influencers que não oferecem conteúdo, nem reflexão, nem arte, apenas exibem rotinas banais, ostentações vazias ou frases feitas sobre positividade? A resposta exige mais do que desprezo. Exige escuta. Exige análise. É preciso entender o sintoma para chegar à causa. E talvez, quem sabe, reencontrar algum caminho de cura. O mundo moderno é emocionalmente exaustivo. A ansiedade crônica, o medo do futuro, a precarização das relações e o bombardeio constante de informações criam um ambiente onde o pensamento profundo se torna um luxo. Pensar exige tempo, exige silêncio, exige enfrentamento. Mas quem tem tempo, silêncio e disposição para o confronto interior quando tudo ao redor exige pressa, performance e plasticidade? A distração é, nesse contexto, uma anestesia. O conteúdo raso funciona como um analgésico simbólico. Ele não desafia, não exige, não questiona. Apenas distrai, e isso, para muitos, já é um alívio. Se a dopamina explica o vício, o vazio simbólico explica o desejo. Desejo de fuga, de pertencimento até mesmo a algo que não tem substância, algo que, ao menos, acolha. Ao longo da história, as culturas foram estruturadas por sistemas simbólicos sólidos. A religião dava sentido ao sofrimento, a política ao coletivo, a ciência ao progresso. Hoje, tudo isso está em crise. Escândalos, corrupção, mentiras, decepções. O símbolo virou cinza. E no lugar da busca por sentido, triunfa o consumo de sensações. Zygmunt Bauman nos oferece a metáfora mais precisa. Vivemos em uma modernidade líquida. Tudo escorre, nada permanece. A religião foi desacreditada. A política virou espetáculo. A ciência, burocracia, o futuro virou ameaça, o passado, vergonha, o presente, um campo de consumo. Consumir se tornou, mais do que um ato econômico, um ato existencial. Compramos para nos sentirmos alguém. Seguimos para nos sentirmos incluídos. Curtimos para nos sentirmos vivos. Nesse ambiente, os influencers não são apenas influentes. Eles são ícones mitológicos de uma sociedade sem transcendência. A garota que exibe sua rotina estética. O rapaz que mostra seu corpo esculpido. O casal que performa o amor ideal. Todos oferecem, sem saber, substitutos simbólicos para aquilo que foi perdido. Mesmo sem dizer nada profundo, dizem tudo o que o sistema quer que acreditemos. Que é possível ser feliz sem pensar, ter valor sem profundidade, alcançar sucesso sem sentido. Seguir influencers superficiais não é apenas uma questão de gosto pessoal. É um fenômeno que, quando realizado em massa, reorganiza os valores culturais, afeta o senso comum e molda o imaginário coletivo. O conteúdo que consumimos todos os dias não fica na tela. Ele entra em nós, forma hábitos, opiniões, valores, mesmo por omissão, forma caráter.
Pessoas que consomem apenas entretenimento raso tendem a desenvolver um senso crítico atrofiado. Perdem a capacidade de discernir, de argumentar, de identificar manipulações. E isso afeta diretamente suas decisões, como consumidores, como cidadãos, como eleitores. Um eleitor que foi treinado a reagir por impulso tende a escolher líderes pelo carisma vazio, pelo slogan fácil, pela estética, e não pela ética ou pelo conteúdo. A política se torna um show, e o show não se importa com justiça, se importa com audiência. No consumo, o padrão se repete. Compramos não o que precisamos, mas o que nos disseram que queremos. Livros são lidos porque viralizaram, não porque carregam ideias transformadoras. A inteligência é substituída pela tendência. O discernimento pelo modismo. Esse processo gera um ciclo perverso. Menos pensamento crítico, mais manipulação, mais injustiça, mais alienação, mais consumo de superficialidade. O sistema se retroalimenta. O preço? Altíssimo. Uma sociedade que não pensa é uma sociedade que não se protege. E nesse cenário, a idolatria ao superficial não é inofensiva. Ela é funcional ao sistema. Forma o tipo de ser humano ideal. Passivo, distraído, reativo, desinformado, viciado em dopamina, treinado para obedecer aos algoritmos e incapaz de sustentar uma ideia. Quando chega o momento de decidir, na urna, na criação dos filhos, nas escolhas éticas, o vazio cobra a conta. A distração não é neutra. Como disse Debord, vivemos em uma sociedade do espetáculo onde tudo é representação. Não se vive, se assiste. Não se participa, se consome. Isso enfraquece a política, a crítica, a solidariedade. O sujeito distraído é um sujeito desmobilizado. E isso interessa não só aos algoritmos, mas ao poder. A cultura da distração é uma estratégia sofisticada. Enquanto brigamos por trivialidades nas redes sociais, as estruturas permanecem intocadas. A energia que poderia gerar ruptura é dissipada em debates irrelevantes, escândalos fabricados e rivalidades tolas. Hannah Arendt, ao investigar o caso de Eichmann, mostrou que o mal pode nascer da incapacidade de pensar. Eichmann era banal. Seguia ordens. Sua estupidez era ausência de julgamento. Arendt chamou isso de a banalidade do mal. Nietzsche via na dúvida um sopro de vida. Pensar é romper com o conforto. É suportar a angústia, é perder certezas. Mas é também a única chance de liberdade. A burrice se apega ao dogma, à autoridade, ao senso comum, porque ali está o repouso. Apesar do ruído, ainda existe silêncio. Apesar da distração, ainda existe atenção. Apesar do vazio, ainda existe sentido. Mas o sentido não brilha, não viraliza, não aparece na vitrine. Ele precisa ser buscado. O valor verdadeiro está na leitura que transforma, na arte que incomoda, na conversa que desafia, no pensamento que desinstala, na espiritualidade que não se vende. Tudo isso exige disposição para o invisível. E essa disposição se perde quando estamos o tempo todo correndo atrás da próxima notificação. O sistema não teme a superficialidade, ele a promove. O que ele teme é o sujeito que para, que respira, que pergunta, que duvida, que resiste. Esse sujeito, mesmo sozinho, já é perigoso, porque resgata o poder de escolher com consciência, de dizer não, de criar. Resgatar o invisível não é alienar-se do mundo, é transformá-lo de dentro, é enxergar além das modas, dos filtros, dos rankings, é buscar densidade no que parece simples, verdade no que parece obscuro, humanidade no que foi reduzido à imagem. Estamos saturados de aparência. O mundo precisa, com urgência, de essência. Desde sempre,
O mundo preferiu o conforto da ignorância à dor da consciência. A diferença é que hoje a ignorância é promovida por design, distribuída por tecnologia e celebrada como virtude. Mas ainda temos escolha. Seguir o que não tem valor pode parecer mais fácil, mais leve, mais divertido, mas no longo prazo custa caro. Nos rouba a profundidade, a clareza, a liberdade interior. Recuperar o sentido exige esforço, exige desacelerar, ser mal interpretado, ser invisível para não ser irrelevante. Em um mundo que premia o raso, cultivar o profundo é um ato de coragem. Pensar é um gesto político. Escolher o que tem valor, mesmo que não brilhe, é uma forma de resistência. Porque no fim, o que nos salva não é o que nos distrai, é o que nos transforma.